basicamente organizando todas as questões dos testes, né? Só que eu ainda não organizei do segundo teste de geometria, então eu não mandei ainda para ninguém que é aluno meu. Mas o que eu acho, né? Qual é a minha teoria sobre a prova de vocês do terceiro trimestre, tá? Que você especificamente, eu queria muito depois que você me mandasse seu boletim, tá? Aham. Com aquela partezinha de baixo, alguém já me mandou isso, mas eu preciso agora com mais calma ver isso. O cálculo que é feito para vocês poderem ter a nota final, né, que vocês vão ter que somar com a prova, enfim, saber o quanto você realmente precisa. Não sei se tu já fez esse cálculo. Mas é por isso que Não. não, né? Tá. É por isso que eu vou pedir os testes de matemática também, porque aí eu já tenho eles em mão, eu consigo calcular ali, né? Acho que tem uma nota também de participação, né? Comportamento. Sim. Uhum. Você tem essa nota também? Eles vão lançar no boletim ainda. Ah, tá. Sei que eles avisavam vocês assim durante o trimestre. Não, eles ainda não falaram nada disso não. Tá. Enfim. Mas sobre o teste, cara, sobre a prova. Eu não sei você, tá? Eu não sei, porque a gente acho que não trabalhou álgebra. A gente começou a ver geometria e viu questões de geometria, cilindros, prismas. A gente não viu nada de álgebra. E aí eu te pergunto, tem dificuldade da sua parte aqui? Grande, pequena? O que tu acha, né, do que você viu nesse trimestre? Foram 3 matérias que ele deu, basicamente. Ainda tem um pouco de dificuldade sim. Tá, beleza. Cara, são 3 matérias, né? Contagem, probabilidade e gráficos. Só que no teste só caiu gráfico de setores. Então, assim, por exemplo, álgebra, no primeiro teste só teve 4 questões e no segundo só teve 3 questões. Tudo isso aqui estava nas listas. Uhum. Tu lembra suas notas? Assim, só pra ter uma noção mais ou menos de como é que você foi? No de álgebra eu consegui gabaritar os 2 testes. Gabaritou? Ah, então, Uhum. pô, talvez eu nem deva perder tempo em álgebra com você, cara. Tá bem assim? Quer dizer, eu diria pra você pegar depois esse documento e refazer essas questões, tá? Sim. Tipo Uhum. assim, eu não tô dando espaço aqui pra vocês fazerem, eu só tô realmente redigindo as questões, mas qual é o conselho que eu dou? Imprime esse material, pega um caderno, né, ou folhas pra você poder ir fazendo na ordem, sacou? Aí tu bota lá, teste 1 de álgebra, ou AP1, né? Questão 1. Uhum. E aí, tipo assim, tu lê e faz no caderno, pra ficar paralelo a essa folha, porque essa folha tu não vai ter espaço pra fazer. Tá? Realmente só os enunciados das questões e alguns gráficos, desenhos. Eu tenho que realmente organizar tudo aqui. Se eu fosse fazer, tipo, espaço pra vocês fazerem cada questão em cada folha, não sei, eu posso até fazer. Não sei. Tu prefere assim? Não, eu acho que dá pra fazer uma folha separada assim. Tá. É porque senão vai ter que imprimir mais coisa. Uhum. Mas enfim. Cara, então eu não vou dar tanta ênfase para álgebra agora, tá? Talvez seja realmente mais relevante Uhum. a gente ver coisas de geometria. Inclusive, algumas questões tiveram de geometria lá do primeiro teste. Acho que o segundo está um pouquinho mais fresco. Seria bom que você tivesse seus testes passado eles antes, mas acabou que a gente não fez isso, para saber exatamente onde estão os seus erros. Mas assim, do que eu já vi, tá? Muita gente errou essa número um e essa número 2. Foi o seu caso? Acho que sim. O primeiro teste eu tinha te mandado, eu acho, no WhatsApp. É verdade, é verdade. Calma aí. Só um instantinho. Foi o seu caso, sim. Você até desenvolveu mais do que outras pessoas que me mandaram o teste, mas ainda assim não chegou nas respostas. Foi a 1 e a 2, deu
ruinzinho ali, né? A 5 foi. A 6 também deu ruim. No caso, ele chama de 5 e 6, era pra ser 4 e 5. Tá. Deixa eu fazer assim. Eu devia ter pegado isso aqui antes. Mas deixa eu... Vou fazer assim contigo, calma aí. É esse que eu tô usando? Calma aí. Cara, vamos a princípio dar uma olhada nessa questão 1, nessa questão 2, tá? Eu vou tentar ser rápido, no que der pra ser rápido, tá? Pra gente poder tentar resolver o máximo de questões possível, você ter o máximo de informação possível dessas questões. Depois eu vou passar aqui direitinho do teste com você, né, as coisas que você fez, porque seria legal você também ter um paralelo, não só olhar para as questões puramente do jeito que estão ali, né? Tipo assim, do zero. Mas eu vou fazer do zero contigo aqui. Calma aí, deixa eu achar a tela que eu tô meio cheio de telas. Tá, vamos lá. O que ele pede nessa primeira questão? Eu vou deixar só a primeira, né? Lá na outra tela, para você poder focar. No caso, tem algumas questões aqui que ele pede volume para você, tá? Essa 1 e essa 2 são casos onde ele pede volume para você. Então, no final de tudo, você vai ter que fazer coisas parecidas. Eu vou até deixar essas questões meio que em paralelo. Calma aí, cadê a telinha que eu queria? Essa aqui. Eu vou deixar essas questões meio que em paralelo, só para você poder entender que o enunciado delas é muito parecido. Tá? E, assim, também, eu não estou fazendo essas questões à toa, tá, cara? Eu acho que a prova de vocês vai repetir questões dos testes. E é por isso que o meu foco realmente está sendo nas questões as questões do teste. Mas, enfim, essa número 1, ele fala para você que tem um prisma triangular regular. Prisma de base triangular, e o triângulo da base é um triângulo regular. Ou seja, um triângulo tem todos os lados iguais. Um triângulo equilátero. Você consegue, com essa informação, já pensar isso, né? Sim. Beleza. O que você vai ter mais aqui? Ele te dá essa informação que a altura desse prisma mede 4 raiz de 3 metros. Ou seja, tem a informação da altura. É um segmento que vai lá de baixo até lá em cima. Só que ele dá a informação, que essa informação é a difícil da questão. Ele diz que a área lateral, que é a soma das áreas de todas as figuras laterais, é o quádruplo da área da base. Então ele relaciona a área lateral com a área da base desse prisma. Tá? Então é uma questão que, a princípio, ela se torna mais difícil porque ele não te dá o que você precisa para calcular o volume do prisma. Tá? Volume de prisma, em geral, para todos os casos, a próxima questão também pede o volume, só que é um prisma de base hexagonal. Mas quando a gente pensa aqui, o volume é o quê de um prisma? Caraca. O volume do prisma é a área da base vezes a altura. Tá? Isso aqui que você precisa. A área da base e a altura para calcular o volume do prisma. Certo? Sim. Tá? Isso aqui você vai usar tanto nessas questões que tiveram daqui desse teste, quanto lá no outro teste também. Bem, também funciona para o cilindro, você usar dessa forma. A área da base vezes a altura. Tá? O que é a nossa questão aqui? Essa questão da área da base. Se a base for um triângulo, é até bom fazer esse resumo aqui mais ou menos, que fica melhor. A base, se ela for, deixa eu botar assim, base triangular, né? Você vai ter que achar a área da base, a área do triângulo.
caso, quando a gente fala aqui, né, pode ser regular, pode não ser, tá? Então, vamos falar aqui do triângulo regular, que é o triângulo equilátero. A base do triângulo regular, você vai usar aquela formulazinha. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tá? Uhum. É importante você ter guardado, porque apareceu muitas vezes questões que tinham calcular a área do triângulo equilátero. Aí você tem a base quadrangular. Aqui eu não preciso nem falar que vai ser polígono regular. Porque o quadrado ele já é um polígono regular. Tá? Então, como é que a gente calcula a área do quadrado? Né? Se ele for a base de um prisma, a gente chama de AB, né? A área da base. O quadrado, você tem que multiplicar o seu comprimento pela sua largura, a sua base pela sua altura, só que ambos são iguais. A gente chama ambos de L, né? Então, esse L vezes L, L é ao quadrado. Todos eles vão ter L ao quadrado. Sempre você vai ter que pegar o valor daquele lado do polígono regular e elevar ao quadrado. Só que no triângulo você ainda multiplica por raiz de 3 e divide por 4. Quando for o hexágono regular, né, se a base for hexagonal regular, o que tu faz? O negócio do hexágono é você pensar uma coisa assim, tá? Tu vai ter o hexágono, né, regular. Meu desenho talvez não fique tão regular, mas vou tentar. A fim de que esse hexágono é regular. Todos os vértices dele, né, de todos os vértices dele, são 6. Melhor, de cada vértice dele, você vai para o seu vértice exatamente oposto, né? O vértice adjacente para cá e para cá é um lado. Se você fizer desse vértice para esse, forma uma diagonal, mas não é essa que a gente quer. A gente quer o vértice exatamente oposto. Opa. A gente faz isso uma vez. Pega daqui, desse vértice, até o vértice oposto dele, que é aqui. E esse daqui até aqui. O que acontece quando a gente faz isso? A gente consegue ver que dentro do hexágono a gente tem 6 triângulos equiláteros. Tudo bem? Sim. E é por isso que a área da base, né, caso a base seja um hexágono regular, você tem que fazer 6 vezes a área do triângulo equilátero. Tá? Porque são 6 triângulos equiláteros. Então é até bom você, em vez de... Tem gente que pega essa expressão e já deixa ela simplificada, já corta o 6 com 4. Eu gosto de deixar assim porque faz a gente lembrar que tem que passar por esse processo de, né, separar o hexágono em 6 triângulos equiláteros e calcular a área dele é calcular a área de cada um, né? Calcula a área de um triângulo equilátero e multiplica por 6, porque são 6. Tudo bem? Sim. Tá? Agora sim, cara. Isso aqui é meio que um resuminho para caso você precise calcular a área da base dessas figuras na hora que aparece para você. Só que, por exemplo, tem a questão, acho que número 6 desse teste, eu não botei aqui. Eu também podia ter botado como um paralelo, né? Mas eu não botei. Se a base ela for triangular, mas ela for irregular, ou seja, um triângulo qualquer que não seja equilátero, né? Tipo um triângulo retângulo ou um triângulo isósceles. Né? O que é bom você saber aqui? Por exemplo, se for um triângulo retângulo, que é o caso da questão 6 que aconteceu lá, é até um triângulo pitagórico. Tá? Um triângulo retângulo, ele é bem claro aonde está a base desse triângulo e a altura desse triângulo. Eu não botei aqui, né? Aqui, esse L é esse L daqui, né? Esse segmentinho daqui até aqui. Mas dá para entender. Um triângulo irregular, você não vai ter a base e a altura. Desculpa, você vai ter a base e a altura, né? Você não vai ter todos os lados iguais. Então a gente tem que voltar para a ideia de área de um triângulo que a gente via lá atrás, que era base vezes altura sobre 2. O
que vai ser a base desse triângulo? Tá? Eu gosto de fazer a base um segmento maior. Né? Mas assim, o segmento normalmente é onde ele fica apoiado. Né? Como um triângulo retângulo, normalmente ele está apoiado em um dos catetos, né? Um cateto maior. Mas você pode fazer tanto esse cateto quanto esse cateto, né? Que são os segmentos adjacentes do ângulo de 90 graus, um ser a base e outro ser a altura, tanto faz. Tipo, esse pode ser a base e esse pode ser a altura. Porque são segmentos que sempre vão ser perpendiculares, por causa desse ângulo. A gente sempre vai ter essa noção de base e altura quando você tem, tipo, eu tenho um segmento assim. Então, se eu formo um segmento assim, e eles formam 90 graus, tudo bem. Algum segmento daqui pode ser a base e algum segmento daqui pode ser a altura. Porque eles têm essa relação de perpendicularidade, tá? Aí você precisa para calcular a área do triângulo. Mas pode pensar dessa forma. Isso é a base e isso é a altura. Tá? E aí você pode pensar que a área da base de um triângulo retângulo como esse, você usa a fórmula normal do triângulo que a gente usava lá atrás. B de base vezes H de altura sobre 2. Tá bom? Uhum. É o que vai aparecer para vocês. Então, assim, eu estou tentando também direcionar mais ou menos o estudo. O que vai acontecer? Essa é a questão número 1. Ele fala para você que a altura mede 4, raiz de 3 metros. Ok. Não te dá a área da base, mas te dá uma relação entre as áreas laterais, a área lateral e a área da base, né? Porque ele fala assim pra gente, a área lateral ou seja, é igual ao quádruplo, né? Então 4 vezes a área da base. Tá? As informações que ele dá pra gente são essas daqui, cara. Vamos escrever como se fosse uma... estivesse desvendando as incógnitas da questão. Tá? Uhum. Então, a princípio, você vai ter esse Hzinho sendo 4 raiz de 3 metros. E essa área lateral, então Azão com índice L, ou seja, igual, quádruplo da área da base, 4 vezes a área da base, ou pode botar juntinho assim, né? Porque uma coisa está multiplicando a outra, né? O número e essa incógnitas podem ficar juntas. Tá bom? Sim. Tranquilo? O que vai acontecer aqui, cara? A gente tem essas informações, só que como a gente já viu, para calcular o volume desse prisma, precisa do valor da área da base. A gente não tem o valor dele. Vamos dar uma olhada aqui então rapidinho como é que funciona o prisma de base triangular. Né? É um prisma que você vai ter mais ou menos isso daqui, cara. Esse triângulo, a ideia é que ele seja equilátero, tá? Desenhei ele aqui, mas pode ser que ele pareça meio estranho, né? Uhum. Mas é mais ou menos isso daqui, né? Isso daqui e isso daqui. Aí, esses segmentos aqui são não visíveis. Então, para ser jeito. Tá? Você consegue agora ver melhor que a sua área lateral ela é composta de 1, 2 e esse da frente. São 3 retângulos, certo? Sim. Tá? Só que como é que tu calcula a área do retângulo, cara? Você não vai precisar dessa dimensão aqui, que seria a base desse retângulo, e dessa dimensão aqui, que seria a altura desse retângulo. Uhum. Tá? Eu não botei aqui nas fórmulas de áreas que eu botei aqui do lado, porque eu estava pensando sempre em figuras da base, mas quando a gente pensa em figuras laterais, de prisma principalmente, vão ser retângulos. Tá? No caso de bases regulares, todos esses segmentos aqui, eles vão ser iguais, não vão? Uhum. Concorda comigo? Tipo, esse aqui é um triângulo da base, é o triângulo equilátero. Sim. Todos os lados são iguais. Uhum. Só que cada um desses lados é a base de cada um desses 3 retângulos. O que eu quero dizer com isso? Se todos os triângulos, os retângulos, vão ter a mesma base, o mesmo valor de base,
E o mesmo valor de altura, porque lembra que a altura é sempre igual aqui, né? São esses segmentos que sobem. Quer dizer que esses 3 retângulos, eles têm o mesmo valor de área. Tudo bem? Sim. Tá? O que isso quer dizer, então? Que para calcular a área lateral, eu gosto de escrever assim. Nesse caso, vai ser igual a 3 vezes a área do retângulo. Certo? Uhum. Tudo bem? E aí a gente Sim. pode elaborar mais, né? Porque o que acontece aqui? A gente tem o valor da altura do prisma, só que a gente não pode já sair botando na fórmula do volume porque a gente não tem essa área da base. A gente vai ter que conectar as coisas. Como ele conectou a área lateral e a área da base lá no texto, você precisa achar alguma expressão para a área lateral. Porque sem nada da área lateral, você não consegue achar a área da base. Sacou? Uhum. Tá? O que vai acontecer aqui então? Vamos lá. Não temos o valor, deixa eu botar aqui os valores, né? Essa altura aqui a gente sabe quanto é que vale. 4 raiz de 3. Beleza? Sim. Tá? Mas esse segmento daqui, que é a base, é o, é o lado da figura da base, né? Esse segmento aqui que eu montei ali, né? Esse aqui. Isso aqui a gente não tem. Mas a gente sabe que é igual aqui também, ó. Esse segmentinho aqui, tá? É o mesmo valor desse daqui. Todos esses lados são iguais. Como eu não tenho o valor desse lado, eu vou chamar aqui de L. Beleza? Uhum. É o que a gente faz normalmente quando a gente tem polígonos regulares. O que a gente faz então? Vamos continuar aqui nessa área lateral? Eu vou escrever ela assim, ó. A área lateral é igual a 3 vezes... Como é que eu calculo a área do retângulo? De um desses retângulos. Não é base vezes altura? Sim. Concorda comigo que vai ser o 4 raiz de 3 vezes L? Uhum. Faz a ordem, tá? Altura vezes base, base vezes altura. Vai ter que ser a multiplicação dessas duas dimensões do seu retângulo. Então, como é que vai ficar, né? Vamos botar aqui. L, que é a base, vezes 4 raiz de 3, que é a altura. Fica essa expressãozinha daqui. Que você vai ter que organizar ela. Tá? O número inteiro multiplica com o número inteiro. Então, 3 vezes 4 é 12, certo? Sim. Tá? Então, vou botar aqui embaixo. A área lateral é igual a 12. A gente pode pôr o L depois, tá? Desse 12. 12L. E o raiz de 3 ao lado desse L. Tá bom? Tá meio Sim. estranho, que a gente costuma normalmente ver número e letra, ou número e parte racional, tipo esse caso. Aí quando tem a letra junto, a gente não sabe muito bem como escrever. Tudo bem se você escrevesse o L também depois do raiz de 3, tá? Uhum. Mas a gente, normalmente, quando tem essas três coisas, número inteiro, incógnito e parte racional, a gente escreve normalmente nessa ordem. Número inteiro, parte incógnita, né? Parte literal e parte racional. Tá? Isso aqui vai ficar Tá. paradinho aqui por enquanto. Por quê? Perdão, não vai ficar paradinho não. Agora a gente vai relacionar essa área lateral, essa expressão de área lateral, que tem a ver com os 3 retângulos do nosso prisma, com a fórmula que ele deu pra gente, né? Com a expressão que ele deu pra gente. A área lateral é igual a 4 vezes a área da base. A gente vai desenvolver essa daqui usando essa expressão para substituir na área lateral. Certo? Uhum. Tá? Então como é que vai ficar isso daqui? Aqui. Vou caminhar para cá. Vou substituir aqui. Não vai ficar... Fala para mim. Eu ainda não sei. Ó, essa expressão que ele deu pra gente no texto, que a gente só escreveu de forma
algébrica, aonde tem o AL, área lateral, a gente não achou uma expressão para essa área lateral? Sim. A gente vai encaixar isso daqui nessa equação, nessa parte da área lateral. Vou substituir isso daqui aqui. Ah, tá. Como é que vai ficar? A área lateral é igual a 12 L raiz de 3. Não. Calma. Eu não vou continuar com esse AL. Eu vou literalmente substituí-lo pelo 12L raiz de 3. Uhum. Sacou? No lado esquerdo dessa equação, que é o lado do AL, eu vou substituir por essa expressão daqui. Sim. Como é que fica? É 12 L raiz de 3 igual 4 vezes a área da base? Isso. Tem uma coisa que a gente vai ter que fazer aqui, que é o quê? Deixa eu pegar só esse carinha aqui para ganhar um espaço. Senão eu vou... É o 4, beleza. Agora a área da base. Você também não pode substituí-la pela expressão que você calcula a área dessa base. Tipo assim, é a área da base. Qual é a figura da base desse prisma? A figura da base Isso. é o L. O L é a dimensão que você vai ter nessa figura da base. Mas olha só, que figura é a figura da base? Ah, tá, o triângulo. Triângulo equilátero, Uhum. certo? Como é que você calcula a área desse triângulo equilátero? É L ao quadrado, raiz de 3 dividido por 4. Exatamente. Então aqui onde está a área da base, você vai substituir por isso daqui. Beleza? Uhum. Sim. Tá? Então você pode até escrever assim, né? 4 vezes... Escreve essa expressão toda. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E aí vai começar um corta-corta aqui, tá? Uhum. Primeiro do lado direito. Não tem um 4 multiplicando em cima e um 4 dividindo embaixo? Sim. Tá? Então você pode pegar essa expressão toda aí, esses dois termos dessa expressão toda, e simplificá-los, né? A princípio estaria dividindo ambos por 4. Aí fica 1 e 1. Numa expressão que só tem multiplicações e divisões, multiplicar por 1 e dividir por 1 não altera nada. Então, é isso que a gente faz quando a gente corta o 4 com 4. Tá? 4 de cima multiplica, o 4 de baixo divide. Você tem dois termos que estão cumprindo operações inversas. Elas se cancelam. O que acontece depois disso? Você vai ficar... A gente pode escrever a expressão, tá? Para ficar mais fácil. Fica 12L raiz de 3 igual... Daqui só vai sobrar o L ao quadrado raiz de 3. Certo? Uhum. Tá? Essas expressões... Oi? Não falei nada, não. Mas fala aí, dá pra cortar mais alguma coisa assim de cara? O 3 Só o 3? e o L. Tá. Então, quando eu digo só o 3, é porque ele não é só um 3. Toda vez que o Ah, tá, 3 está raiz dentro de da 3. raiz, teria que cortar a raiz. Uhum. Toda a raiz. No caso, é importante você se ligar numa coisa, tá? Quando eu escrevo dessa forma, lembra que antes eu estava fazendo tipo 3 vezes L vezes 4 raiz de 3? Quando está tudo Uhum. aglutinado dessa forma, você sempre tem que pensar, você não precisa fazer isso, mas você sempre tem que lembrar que isso está nesse formato. 12 vezes L vezes raiz de 3. Você pode separar em fatores na sua mente para você lembrar que eles são fatores, termos de multiplicação, tanto desse lado quanto do outro. Né? Seria um L ao quadrado vezes raiz de 3. Por que eu
estou dizendo que você pode simplificar o raiz de 3 com raiz de 3? Quando depois você pega direitinho e olha as expressões parecidas, você vai falar, porque tem um termo multiplicando de um lado, tem o mesmo termo multiplicando do outro. Se eu dividir toda a minha equação por esse termo, eu divido dos dois lados dele. É uma forma de você pensar. Eu dividi a equação inteira por raiz de 3. Esse lado tem raiz de 3? Tem. Então vai dividir por esse raiz de 3. Corta. Esse lado tem raiz de 3? Tem. Então dividido por raiz de 3, corta. Né? Corta, divide uma coisa por ela mesma, dá 1. Por isso que eu estou falando só literalmente corta. E quando não dá 1, você tem que botar o resultado. Né? Tá? Então é uma forma de você pensar que facilita para você ver isso. Tá? Então aqui, a gente só pode simplesmente chegar e corta. Aí reescreve esse cara, vai ficar 12L igual a L ao quadrado. Você chegou a falar que dá para cortar o L, né? Sim. Como é que ficaria então? Ficaria 12 ao quadrado? 12 ao quadrado. Não, mas peraí. Estou tentando achar uma forma de explicar por que isso está errado. Cara, então, o quadrado está do lado do L, não tá? Tipo, ele está elevando esse L daqui. Se você fosse passar esse quadrado desse L, né? Só tem ele aqui, você quer passar essa operação elevada ao quadrado para o outro lado, não ficaria o 12 ao quadrado, ficaria a raiz de 12. 12L ainda, né? Tudo que está do outro lado teria que ficar com a operação inversa da potência. Cara, aqui é bom tu pensar o quê? Tá? Da mesma forma que a gente expressou desse jeito, né? As coisas abertas ali em termos de multiplicação, você concorda comigo que o L ao quadrado, vou botar aqui em cinza, o L ao quadrado, ele é L vezes L? Sim. Tá? Se fosse L ao cubo, seria L vezes L vezes L. L é a quarta, L vezes L vezes L vezes L. A gente sempre repete na multiplicação aquele termo que está sendo elevado, essa quantidade de vezes. A quantidade de vezes que aparece no expoente. E aí olha só o que você pode fazer. Escreve 12 vezes L igual a L vezes L. O que a gente fez antes aqui com raiz de 3? Ele não está multiplicando dos dois lados? O L também está. A gente pode cortar o L com L. Sacou? Sim. Tá? E aí, por fim, vai ficar o quê? 12, né? Porque aqui cortei, né? Literalmente, então vai ficar 1, tem 12 vezes 1, é 12, igual a L. Então, o L é igual a 12. Qual a unidade? Era metros, né? Então, 12 metros. A gente fez tudo isso para achar o L, que é essa aresta da base. Só que com essa aresta da base, a gente consegue tudo que a gente precisa, cara. Porque para calcular o volume do prisma, a gente precisa da área da base. Essa questão, a gente não conseguia achar a área da base com o valor da área lateral. Porque a área lateral tinha incógnita. Para calcular, se você fosse calcular a área lateral, que era a área do retângulo, 3 vezes a área de cada retângulo, ia ter esse L. Não tinha como. Né? Como uma equação com L de um lado e L ao quadrado do outro. Mas como está tudo multiplicando, dividindo, não tem soma, não tem nada, você não ia cair para uma equação do segundo grau. Você simplesmente foi simplificando e dava até para simplificar um L de um lado com um L do outro. E aí já acha esse L. Só que com esse L você já tem tudo. Por quê? Porque agora você só precisa calcular a área da base novamente, né? Antes você só substituiu na equação. Agora você vai calculá-la com o valor de L que você achou. Sacou? Tá? Apesar
apesar disso tudo, essa parte realmente é maior, tá? Mas ela abre toda a questão para você. Porque agora, você pode calcular o volume, mas primeiro calcula a área da base. Quanto que é a área da base? Qual é a fórmula mesmo da área da base? A área da base é L ao quadrado, raiz de 3 dividido por 4. Isso, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E quanto que vale o nosso L agora? L é igual a 12. Igual a 12. Então como é que a gente vai escrever aqui? 12 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 12 ao quadrado, né? Pode botar o vezes de raiz de 3. De vez em quando você está calculando, é bom você fazer aparecer esses vezes. Tipo como a gente fez aqui para poder simplificar as coisas. Tá? Quanto que é esse 12 ao quadrado? É 144. Isso. Tá? Você poderia fazer isso, tá? Como fazer a mesma coisa que a gente fez com L aqui. 12 vezes 12 vezes raiz de 3. Tá? E aí, olha só que legal. Você poderia simplificar um 12 com 4. Não sei se é o que você pensaria, tá? Porque não é uma coisa que ficam tão comuns pensando, né? Pô, tem potência, deixa eu abrir essa potência. Só que às vezes é bom para você não ir para cálculos muito grandes. Vou pelo teu Sim. caminho, tá? É que você sabe. Cara aqui. 144 vezes raiz de 3 sobre 4, né? O que a gente faz aqui agora? Multiplica pela raiz? Não, a raiz vai ter que ficar ali indicada. Ela não vai multiplicar com nada nessa conta. Então divide por 4. Isso, tem que dividir os 44 pelo 4. Você consegue fazer de cabeça? Não, de cabeça não. Tranquilo. Não tô te obrigando não, só queria saber mesmo. Faz aqui comigo então. Deixa eu fazer aqui embaixo. 144 divididos por 4. Quem que eu abaixo aqui? O 14. Isso, 14. 4 vezes quanto? 4 vezes 3. Sobra 2. Vai dar 12, sobra 2 aqui. Abaixo 4, né? Sim. 4 vezes quanto? 4 vezes 5. Aí sobra 4. Mas aí tem um múltiplo além do 4 vezes 5. Já vai dar igual. Sim. O 4 vezes 6. Isso, 4 vezes 6, que vai dar 24, né? Uhum. Não vai ter resto. Né? É zero. Tá? Então a sua área da base, ela ficou isso daqui. 36. Aí agora pode juntar esse raiz de 3. Eu faço isso, tá? Não tem necessidade de fazer o que eu faço. Né? De botar o vezes aqui. Até porque o raiz de 3 não vai multiplicar com ninguém. Mas é só para poder Uhum. separar direitinho a potência, né? Enfim, é mais costume mesmo. Sim. Tá? Vai ficar 36, pode juntar com raiz de 3. Isso aqui, a unidade é metros, só que é área. Então, área é metros quadrados. Tá? Sempre que se for calcular área, tem que lembrar da unidade correta. Tem sempre que ter a unidade ali em cima, né? Se for metro, é quadrados. Centímetros, quadrados. Decímetros, quadrados. Tá? E Uhum. agora a gente tem a área da base. Tinha a altura lá do começo. E o volume é só você pegar essas duas informações e multiplicar. Então a gente reescreve aqui volume, que é o que a gente quer. Eu sempre faço isso, cara. Eu gosto de relembrar as fórmulas, porque você, quando está estudando, vai sendo obrigado a ter que reescrever essas coisas. Por isso que é bom você ter meio que, às vezes, um formuláriozinho de coisas, de informações que você usa bastante. Porque, às vezes, você tem que lembrar da mente e não tá indo. Então, você ter do lado faz você, tipo, é isso daqui. E aí, quando você faz bastante, você já meio que, pô, eu não quero... A ideia é que você não olhe, né? Você já meio que, pô, já fez uma, duas, três vezes, cara, é isso aqui, né? Eu lembro que é isso aqui, eu já fiz tantas vezes. Aí você confia, tem que confiar, né? Porque na hora da prova não tem como ver. Uhum. Então a área da base é o que a gente escreveu ali. O volume, desculpa, é a área da base vezes a altura. Como é que eu escrevo isso daqui agora? Quanto que vale cada um deles?
Pode repetir de novo, por favor? Ó, escrevi a fórmula do volume. Área da base vezes altura. Eu não tenho essas duas informações? Área da base e altura? Vai ficar 36 raiz de 3 Isso, 36 raiz de 3 vezes 4 raiz de 3. 4 raiz de 3. Aqui vai ser o lugar onde as raízes vão poder se multiplicar. Porque a raiz, ela só multiplica com uma outra raiz que seja do mesmo índice. Caso você não lembre, né? Esse númerozinho daqui é o que a gente chama de índice. Ele é tipo o expoente, só que da raiz, né? No expoente, tipo assim, tem um número lá, e aí esse aqui é o expoente. Na verdade, esses números aqui, eles são os que realmente se referem às operações de potenciação e radiciação. Eles que definem que você está fazendo uma potência ou uma raiz, e eles que são inversos entre si. O expoente ao quadrado, o inverso é uma raiz quadrada. Só que tu vai ter essas malandragenzinhas que tem na matemática, né? Quando aqui é a raiz quadrada, você não bota nada. Mas aí no expoente ao quadrado você bota, né? Você tem que botar. Você não bota quando é 1. Quando é 1 você não precisa botar. Enfim, só te relembrando mesmo. Você vai poder multiplicá-los, né? A raiz de 3 com a raiz de 3. Porque eles têm o mesmo índice. Deixa eu deixar aqui, enfim. Como que vai ficar essa conta aqui, então? Vai multiplicar a raiz, vai multiplicar o 36 por 4 Isso, 36 pelo 4, beleza. e a raiz vai continuar a mesma coisa, que vai 3 vezes 3 igual a 9, vai continuar a raiz de 3. É, mais ou menos. Raiz de 3 vezes raiz de 3, daqui lado. Raiz de 3 vezes raiz de 3. Não vai ser raiz de 9? Aí vai sair a raiz. Vai dar 3, né? Tipo, o número não vai estar mais dentro da raiz. Sim. Tá? Porque você vai ter um valor inteiro, né? Um número que ele vezes ele mesmo, né? Que ele é o quadrado, dá o 9. Então, por isso que... Esse é o processo que a gente faz quando a gente aprende como tirar o número da raiz. Né? Mas, no caso, quando você tem apenas a raiz de 3, não tem uma raiz exata para ele. Não tem um número que vezes ele mesmo deu 3. Mas quando você multiplica uma raiz de 3 por outra raiz de 3, o que acontece, na verdade, é que você vai multiplicar esses números dentro de uma mesma raiz. Por isso que vai dar esse raiz de 9. Tá? E aí, obviamente, o 9 tem raiz quadrada exata. E quanto é que vai ser esse 36 vezes 4? Vai dar... Vai dar 144? 144. Exatamente o cálculo que a gente acabou de fazer. Só que a gente fez a divisão. Processo inverso. Vai ficar 144. E o resultado do raiz de 3 vezes raiz de 3? O que eu boto aqui ao lado do 144? Bota vezes 3? Isso, vezes 3. Terminar aqui o volume que eu tenho que calcular, né? Essa multiplicação do 144 vezes 3. Faz aí rapidinho, para ver quanto vai ficar. R$ 432? Acho que é isso. 2, 1, 3, isso aí. Vai 1, 472. Isso aí. E qual a unidade? Metros quadrados. Opa, é volume. Sim. Só a área que é metros quadrados. Área é a região de uma superfície. Agora você está fazendo uma região de uma coisa no espaço. Ó, superfície é bidimensional, é em 2D. 2. Sim.
Isso aqui é tridimensional. Então é metros cúbicos. Isso. Beleza? Aham. Cara, essa questão, eu acho ela mais difícil que o desafio desse teste. Porque ela tem essas partes todas de equações que vocês têm que ir cortando coisas e trabalhando as coisas ali que é chatinho, né? Não dá pra negar. Tipo assim, essas simplificações todas que a gente teve que fazer. Deixa eu ver se eu. Deixa eu cortar esse cara daqui, não seja necessário não. Essas simplificações todas que a gente fez aqui, de equações, cara, tipo assim, você tem que estar manjando melhor de simplificar equações. Tipo algo assim, 12x ao quadrado é igual a 4, ainda tem uma raiz, né, para complicar. Então, mas aqui eu vou fazer só com número e parte literal, né? Número e incógnita. 4x. Como é que simplifica isso daqui? De acordo com essas ideias que a gente fez aqui. É, cortando os números. Então, mas aí no caso agora, não dá para cortar diretão, né? Tipo, cortar para dar, para sobrar 1 em 1. Porque é um 12 e um 4. Aí vai ficar 144 e corta um 4? Não, olha só, calma, calma. Toma cuidado, esse quadrado daqui que está do lado do x, ele está levando o x, ele não está levando o 12. Uhum. Tá? Para levar o 12, tinha que estar tipo como estava aqui, ó. Quando a gente pegou o 12 e encaixou no valor do L. Aí ele fica 12 ao quadrado. Não é o caso. Aqui só quem está ao quadrado é o x. A gente vai separar a potência. Kx vezes x. Pode fazer isso, né? Para simplificar ali o x. Uhum. Tá, mas aí eu escrevo o que então no lado esquerdo? Vai ficar 12 Aham. x vezes x igual a 4x. Tudo bem, você pode ainda fazer um vezes aqui entre o 12 e o x, tá? Uhum. Faz do outro lado a mesma coisa. 4x é o quê? Vezes x. É 4x vezes x. 4 vezes x, né? É. Tá, beleza. Você consegue assim olhar os fatores. Tem um fator x de um lado, tem um fator x do outro, né? Então a gente cancela. Uhum. Tá. Mas ainda assim, vai sobrar o 12 vezes x igual a 4. Sim. Assim, eu não quero. O que a gente poderia fazer aqui é achar o valor do x, né? Que é o que a gente quer normalmente fazer. Eu quero que você pense Sim. em ideias de simplificações. Aqui, os números eles não são iguais. Os fatores, né? 12 e o 4 não são iguais. Mas eles têm uma relação sim entre si. Eles estão na tabuada do 4. Eles são múltiplos de Aham. 4. Tá? Sim. Aham. Aliás, você poderia fazer isso daqui também, mas eu acho mais complexo. Tipo, que multiplicação dá 12? É 4 vezes 3. Ou seja, eu posso transformar esse 12 em 4 vezes 3, tem 1 vezes x, igual a 4. Tá? Uhum. O que acontece aqui? E aqui que você vai me xingar, né? Dá para cortar o 4 com 4. Sim. Só que não vai sobrar nada do lado direito? Aí quebra, né? É. Mas não, lembra que eu fiz isso aqui só uma vez. Quando você simplifica um número por ele mesmo, dá 1 em 1. É porque o 1 na multiplicação, ele não altera o resultado e ele pode ser ocultado. Eu não fiz aqui de novo, mas eu poderia ter feito. 1 em 1. Quando é o último termo que você tem que simplificar de um lado, não vai sobrar mais nada, entre aspas, você tem que lembrar que vai sobrar 1 e 1. O 1 da esquerda não tem necessidade, né? 1 vezes 3 dá 3, vezes x Uhum. dá 3x. Só que do outro lado tem que escrever esse 1 aqui, tem que fazer ele aparecer aqui. Senão ficaria vazio. Então fica tipo 3x igual a 1. O foco aqui não era nem calcular o valor desse x, tá, cara? Era só você entender como você pode pensar em simplificar as coisas. Normalmente abrir aqueles termos que você tem em fatores, ou seja, termos de multiplicação,
te ajuda você conseguir ver isso. Tá? E nessa questão número 1, isso era essencial. Tá? Cara, a gente tem mais uns 5 minutinhos, mas eu vou fazer essa número 2 com você, tá? Ela não é tão grande assim. Ela realmente ela é mais fácil do que a número 1. A número 1 ela vai pra lá, vai pra cá, é mais complexa. Então deixa eu fazer uma coisa aqui, eu vou tentar reaproveitar isso daqui. Deixa eu tacar isso pra cá. Esse cara daqui pra... Será que vai? Foi, tá. Pronto. Número 1. O que vai acontecer aqui no número 2, cara? Aqui a gente tem um prisma hexagonal regular, reto. Reto é porque ele não vai ficar inclinado, né? O oblíquo que fica inclinado. E ele ser um prisma hexagonal regular é que a base é um hexágono regular. Um hexágono que tem todos os lados iguais. Tá? Sim. O que ele pede para você? O volume. O que você precisa para calcular o volume? A área da base e a altura. Se você continuar o texto, o que ele te dá? Esse prisma, né, tem 5 metros de altura. Então você escreve aqui, ó. H igual 5 metros. E 4 metros de aresta da base. Aí é bom que você entenda que a aresta da base, né, quando a gente pensa nesses prismas com bases desses polígonos, todos os lados ali da base, quando a gente vai calcular essas áreas da base, repara que a gente usa o L, porque são polígonos regulares. Tem os lados todos iguais. Então a gente não precisa saber todos os lados. Basta um para você poder calcular a área. Então aqui, esse 4 metros de aresta da base, vai ser lá, tipo, tem o teu hexágono na base, né? É esse segmentinho daqui. É o que você precisa para calcular a área da base. É o seu L, isso aqui, né? Então você pode escrever que o L vale 4 metros. Certo? Sim. Tá? Porque com esse L você vai lembrar, cara, como é que eu calculo a área da base? Porque é o que eu preciso. Tipo assim, você escreve as informações. Foi o que a gente fez na outra questão. Você escreve o que ele está te pedindo, final. É o quê? Volume. Você pode escrever em algum canto ali, ó. Deixa eu botar para cá. É o volume. É a área da base vezes a altura. Tem uma altura? Tem. Ok. Tenho uma área da base? Não tenho ainda. Só que posso ter. Porque eu tenho exatamente a aresta, né, da base. O lado da base para poder calcular minha área da base. Sacou? Tá? Então, com esse lado aqui valendo 4 metros, você pode chegar aqui e calcular a área da base, não pode? Sim. Como é que vai ficar, então? Vai ficar L ao quadrado raiz de 3 sobre 4? Isso se fosse o triângulo. Assim. O hexágono são 6 triângulos equiláteros. Tá, é 6 vezes L ao quadrado raiz de 3 sobre 4? Isso, 6 vezes L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Tá? Dá pra fazer duas coisas ao mesmo tempo aqui, tá, cara? Lembra que a gente escreveu essa fórmula? Pra você sempre raciocinar dessa forma. Hexágonos sempre vão ser 6 triângulos equiláteros. Então você tem a fórmula do triângulo equilátero aqui, da área dele, e 6 vezes porque são 6 triângulos equiláteros. Mas tu já pode sempre começar essa questão aqui fazendo isso aqui, ó, quando você tiver área de hexágono. Simplificar o 6 com 4, porque ambos são pares. Ambos estão na tabuada do 2. Tá? Sim. Como é que ficaria a simplificação do 6 com 4? Vai ficar.
2 vezes 2 é 4, 2 vezes 3 é 6. Isso, então aqui embaixo fica o quê? Fica 2, Isso. E aqui no 6? 3. Isso aí. Tá? Ao mesmo tempo, quando você for continuar aqui para calcular a área da base, você não pode já substituir esse L pelo valor que ele deu para você? Aham. Como é que vai ficar então a expressão toda? 3 vezes 4 ao quadrado, raiz de 3, dividido por 2. Isso. Aqui tu pode atacar tudo sobre 2, tá? Não tem problema. Tá tudo multiplicando em cima. Uhum. Como é que vai ficar então? Vai ficar 4 ao quadrado, 16. 3 vezes 16, raiz de 3 sobre 2. Beleza. E agora? 3 vezes 16 é 48. Raiz de 3 dividido por 2. Aham. Vai dar 24. Raiz de 3. Tá, eu já vi uma coisa. Você fez aqui rápido, você calcula bem. Só que você não. Você poderia ter dado uma simplificada aqui, tá? 16 com 2. Ambos são pares. Sim. Tipo, tenta. Eu sei que, pô, às vezes tempo de prova e tudo mais, mas tenta quando você for refazer esses testes, né? Quando você vê essas questões que está tudo multiplicando e dividindo, busca simplificações. Tipo, busca quando tem um número em cima que é par com um número embaixo que é par para você simplificar. Tipo, tenta achar esse novo caminho para tu fazer. Eu falo isso para vocês, não é só para vocês perderem mais tempo fazendo isso não. É porque tem uns casos que fazer isso é o que vai fazer você conseguir fazer a questão mais rápido. Só que se você não vai por esse caminho nunca, tipo, nunca vai usar isso. Tá? O caminho de você fazer cancelamentos. Mas beleza, temos aqui a área da base, né? Isso aqui, qual Uhum. unidade mesmo? Oi? Área da... Isso é metros quadrados. Isso, metros quadrados. Está calculando a área do hexágono. Figura plana, está em 2D. Uhum. Tá? E agora o volume. Né? Se a gente tem a altura, ele já deu para a gente lá no começo, e a área da base, é só tacar na fórmula do volume. Como é que vai ficar o volume então desse prisma? Vai ficar 24 raiz de 3 vezes 5. Isso aí, 24 raiz de 3 sobre 5 não, né? Não, vezes 5. Ah tá, vezes 5. E aí, por fim, né? Só multiplicar esse 24 por esse 5. Ei, caraca. O 24 vezes 4 vezes 5 dá 120. Isso. E o raiz de 3 fica ali, né? Sim, Então vai ficar 120 raiz de 3. Qual unidade? metros cúbicos. Isso aí. Essa aqui, ela só é chatinha porque tu tem que lembrar a fórmula da área do hexágono. Uhum. Sacou? Mas em geral, ela é tranquila, porque ele te dá todos os dados. Só que, óbvio, você tem que interpretar esse aqui corretamente, né? 4 metros é a aresta da base. Isso aí é o lado do seu hexágono, lá na base, que é o que você usa para jogar na fórmula da área do hexágono. Uhum. Tranquilo? Tranquilo. Cara, eu ainda vou terminar esse material, tá? Eu terminar, eu vou mandar tanto para você quanto para os outros alunos que eu tenho do Fundação. A ideia é que vocês tentem refazer, tá? Para vocês poderem realmente, tipo assim, estudar para a prova. Eu acho que as questões que podem cair na prova vão estar aí em cima, dentro dessas questões de teste. Acho muito difícil eles fugirem disso daí. Uhum. Eu tô vendo se eu não vou fazer algum aulão esse fim de semana, porque eu tô meio em dúvida com relação a vocês, né? Vocês vão ter prova já na segunda-feira. Aí, pô, fazer um aulão tão longe do dia da prova
Pode ser que não seja uma boa, porque vocês estão longe da prova, vocês vão realmente estudar, mas talvez se fizer na quinta que vem, por exemplo, também pode ficar muito perto. Eu queria até te perguntar, você acha melhor eu tentar, isso pode ser que não aconteça, tá? Se não tiver demanda. Eu fazer um aulão assim de revisão no domingo, no sábado ou na quinta que vem? Eu acho melhor na quinta. É, né? Uhum. Então, talvez seja isso mesmo. Enfim,